Então vamos lá. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e a todos esses irmãos que nos cercam, pedindo a eles que esse ano seja de muita paz, que nós possamos ter forças para continuar a nossa jornada terrena e que esses irmãos sempre estejam do nosso lado, porque eles nos amam profundamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos pegar aqui o Evangelho. Vou tentar ler sem óculos, tá? Porque eu não sei o que está pior, se eu ler com óculos ou sem óculos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Ixi, esse aqui é para nós mesmos, hein? O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo deste devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. E é a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, perfume, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante a minha última existência terrestre experimentei esta tortura. Mas Deus lá está e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltaram à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Muito bonito e difícil de conseguirmos, né? Aqui as letras são menores. Vamos ver. Eu vou pôr o óculos velho para ver se não é o novo. Olha, eu vou começar o capítulo 5. Mas o finalzinho do capítulo 4 é fantástico. Fantástico. Vou só dar uma olhada aqui para vocês verem. O Calderaro estava falando sobre o cérebro, porque nós estamos vendo aqui nesse capítulo, no quarto, que existem dois espíritos, um encarnado e um desencarnado, em completa simbiose de cérebro a cérebro. Então, ele está explicando aqui uma série de coisas, como é que os cérebros funcionam. Eu achei esse capítulo quarto aqui, eu vou até fazer depois um resumo dele. Na minha próxima vez que eu for fazer a palestra, eu vou fazer uma palestra sobre isso. Muito interessante. Bom, mas vamos começar aqui sobre o capítulo 5, Poder do Amor. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: Felicito pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Ou seja, aquilo que eu falei, são dois espíritos, um encarnado e outro desencarnado, e eles estão ligados cérebros a cérebro. Agora, atacaremos a parte final do serviço, com, convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou o interlocutor, humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. A irmã Cipriana sorriu, afável, e observou. É ela que vai ajudar nessa parte do desligamento deles, tá? Como atingíramos
o fim sem passar pelo princípio. Olha, irmão, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Singular expressão destacou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhes eram próprios, considerou: sabe, o divino Senhor, que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham a postos, efetuando a maior porção do serviço. Porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo a forças superiores ali diante de nós aquela mulher de extraordinária expressão? Eu estou gravando, né? Só para saber, né? Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece, em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela, os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis envolvendo-a transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, representando-se-lhe no ser. Esquadros alguns momentos, circundava refulgante halo, cuja santidade sutil dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das suas mãos efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, tal se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Perante, perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, quer dizer, aqueles dois espíritos, né, que estão sendo tratados, o encarnado e o desencarnado, tá? Atingindo-os com seu amoroso magnetismo. E notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam, entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa peregrinação, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei, da minha parte, que ambos registraram um abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro, porque até então os dois não conseguiam ver os mentores tratando deles, tá? Gritaram violentamente
Empolgados pela surpresa e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fosse visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Definiam o ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. É por isso que a gente vê muitos relatos por aí, né? Ah, nós vimos a mãe de Jesus, vimos não sei quem, né? É aquilo que cada um traz no seu conhecimento, né? Mas às vezes são espíritos que não tem nada a ver, quer dizer, não é que não tem nada a ver, que não é a mãe de Jesus, ou não é a santa não sei o quê, que todo mundo fala, né? Mas são espíritos que vêm fazer o tratamento que aquelas pessoas precisam, né? O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por uma incoercitível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual seu bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe dos céus, clamou o companheiro, hospitalizado, chorando convulsivamente, como vós dignais me visitar, o criminoso que sou eu, sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato, concedei-vos de mim, Senhora. Ou seja, ela deve ter uma, um, algo tão especial que fez cada um deles ver o que eles realmente eram, né? Caíram em si, na realidade, né? Não pode se esconder atrás de, ah, você fez isso, eu fiz aquilo, né? Não, eles perceberam o que eles realmente eram, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, hein? Havia uma sinceridade imensa aliada à imensa dor. Naquelas palavras de angústia e de arrependimento, soluços sufocantes assomaram-se-lhe à boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana acercou-se dele e, de olhos fascinantes e úmidos, tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Quer dizer, estava de joelhos, né? Certo, a piedade missionária, certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito da sua missão naqueles minutos. Por quê? Enlaçou-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, filho meu, não sou quem julgas, no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição referente e humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. A mensageira abafou-lhe o rosto, banhado em pranto, e esclareceu: sei disso. Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito e reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgas com força e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu: Suponhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendestes equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime,
quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida. Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, houve a consequência, a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizestes do teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra, dobrado tributos, àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhes o corpo ou veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo-o qual pesado fardo. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortastes o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançastes culminante posição social entre os homens, dentro do qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciastes diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Preferistes a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual que exprobava ou condenava procedimento, mas nunca é tarde para elevar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproxima-se da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelastes para a misericórdia divina e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não te ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para desestimular-te, para estimular-te à regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira das cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Então, vejam, é uma coisa que a gente sempre percebe. Mesmo esses espíritos altamente já superiores, todos eles reconhecem que passaram pelas mesmas situações que nós passamos ou que nós temos passado, né? Por grandes erros. Então, por isso que eu acho que a gente não pode se culpar muito, né? Ou seja, não é que a gente tem que ficar no eterno sofrimento, a gente tem que perceber o erro que a gente fez e procurar corrigi-lo, né? A gente não pode ficar batendo na mesma tecla. Não, eu errei, eu fiz errado. Veja, como a gente está vendo aqui, todo mundo faz coisa errada. Agora, o importante é não repetir o erro, né?
Alguém quer colocar alguma coisa? Vitor, meu amigo, vamos lá. Oi, Roberto. Pode falar, Leila. Ó, eu perdi um pouco o lá de trás desses caras, mas ele pediu ajuda para eles chegarem até ali, é isso? Que ele Isso. estava de joelhos prostrado quando ele viu a figura Uhum. dela, mas em E- espírito, né? Veja, o encarnado já estava cansado daquilo, não aguentava mais, né? Então aí ele pediu ajuda. Hum, E aí eles começaram a fazer todo esse esquema aí. E agora, tá, o que que aconteceu? Ele tirou o encarnado do corpo e aí eles começaram a ver tudo o que está acontecendo lá no plano espiritual que eles não conseguiam ver, né? tá. E é legal entender também essa abordagem que ela está fazendo, né? Ela não está dizendo, ela está mostrando, ajudando ele a enxergar tudo que ele fez depois, por que que ele fez isso, as consequências disso tudo, né? E Exatamente, agora, para que ele desperte, né? Para o erro de vez, para ele consiga entender as consequências, né, exatamente. desse ato todo que ele cometeu, né? É isso mesmo. Então é legal isso, eu gostei dessa abordagem que ela está fazendo. Disse, lembrou ele de tudo que aconteceu depois, das consequências, e agora do socorro que está chegando, né? O que que ele vai precisar fazer, né, Exatamente. para se modificar daqui para frente, né? Muito. E isso ele vai trazer no espírito. Nem tudo ele vai lembrar, mas Vamos provavelmente ver aqui o que que vai rolar, né? Mas, cenas. Vamos às próximas é, cenas, tá? próximos capítulos. Isso. Ninguém quer fazer nenhum comentário? O que é importante que eu acho é o seguinte: a gente não pode, por exemplo, a gente às vezes faz coisa errada ou fez coisa errada e fica remoendo isso, né? E aqui a gente está vendo que, veja, para a gente ser espíritos melhores, a gente tem que passar por essas situações, mas você tem que ir para frente. Você não pode ficar se martirizando com isso, né? Você tem que ir para frente e procurar não errar mais. Lógico, é difícil não errar mais, mas aquele erro que você cometeu, analisar bem e não cometer aquele erro, né? A gente tem que fazer isso para ir para frente, senão a gente não consegue se melhorar. Até a frase de Jesus, né? Vai e não peques mais, né? Exatamente, vai, não peques mais. Muito bem lembrado. Então vamos lá. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alcançar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos, abristes a mente à força regenerativa, e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos, estacamos no caminho, regeneramos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão, a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faze novo compromisso perante a divina justiça. Passada a longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: Levanta-te e vem a mim, sou tua mãe espiritual, em nome de Jesus, em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se, qual menino sensibilizando-nos o coração, e exclamou: Merecerei tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o ao coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circunstantes que não nós diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente.
após longa e cruciante separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana animou bondosa e explicou: É imprescindível aquiete a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura, voltei a caldeirar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundante a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível: Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta da nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se lhe fora um filho doente. O perseguidor aguardou ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado o coração. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-o quase, e falou humilde: Que fazes tu? Deixa eu pôr o negócio. Que fazes tu, Camilo, cercado à comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel: Que pode fazer uma vítima como eu, senão odiar sem piedade? Odiar, tornou Cipriana sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas, inacessíveis ao perdão e ao entendimento, soam ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear a própria senda, ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro, feriu-te em momento de insânia. Perdido de ilusão na mocidade turbulenta, no entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentavas ser, não encontrastes no espírito mínimo récia de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na posição de famulento chacal, podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo. Preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com os teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? De olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim, obtemperou: A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-los nós ambos. Dando-lhes nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia.
compreendendo talvez a inanimidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. Deixa eu ver o tempo aqui. Colocando-nos assim em jornada rápida, em breves minutos penetrávamos confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricotava junto de dois filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço. E a Celita, no colégio. E o Marquinhos, também. Eu queria todo mundo aqui em casa. Para quem? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme: Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade. Estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou um inteligente olhar sobre a criança e acrescentou: Vá distrair-se, Guilherme, vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço sobre um livro de primeiras letras, cismando como se indiretamente percebesse a nossa presença, enquanto a senhora súbito abandonava o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhávamos a cena comovidos quando Cipriana se dirigiu a Camilo, desapontado. Continuemos, efetivamente. Nosso amigo subtraiu-te a vida física noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz desse menino, devotado à prece, não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no Instituto do Casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se para norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material, todavia sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disso, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Eu vou parar aqui, porque senão não vai dar para a gente terminar, né? Faltam 2 minutos. Então, gente, é muito bonito esse trecho aí, né? Dela falar dessa maneira com o espírito, né? Fazendo com que ele reflita a respeito, né? Eu acho muito interessante isso. Bom, nós não vamos ter hoje a segunda parte, tá? Eu vou parar aqui quando a ti, que assim a gente continua daqui. Bom, pessoal, é isso aí. Vitor, tudo em ordem, hein? Então, eu vou agradecer a Tudo todos. bem, meu amigo, tudo certo. Desculpa, atrasei um pouquinho, mas estou por aqui, estou Não, acompanhando. Um você, abraço a todos. você tem créditos aqui, Vitor. Que é isso, tem que correr atrás, se possível. Bom, quero só agradecer a todos vocês, né? Nós vamos ter mais um ano pela frente, mas vamos firmes, porque, como vocês viram aqui nessas leituras que a gente faz, tudo que a gente se volta para a espiritualidade, eles nos ajudam, porque eles nos amam realmente, né?
Então, é uma vantagem que nós temos. Então, basta a gente fazer a nossa parte, estudar, ir no centro, fazer a caridade que é tão necessária, porque somos devedores, todos nós, não é? Não é um ou outro, todos nós. Bem, então eu vou agradecer a todos vocês e os espíritos que nos auxiliam, pedindo que eles continuem ao nosso lado, para que possamos ter boas resoluções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Está encerrado o nosso trabalho desta noite. Muito obrigado a todos, uma boa noite, bons sonhos. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.